Olá, meu povo, meus amigos, minhas amigas. Vamos continuar nosso trabalho. Vamos esgotar tudo aí que a gente tem que saber sobre benefícios previdenciários. Mas agora uma exceção, né? Estamos aí já na reta final do nosso curso e vamos falar sobre BPC-LOAS. Benefício de amparo assistencial, benefício assistencial. A gente incluiu o BPC-LOAS aqui nos benefícios previdenciários. Lá no início a gente falou sobre isso, por ser um benefício gerido pelo INSS e por ter essa ilusão aí, né, na sociedade de que o BPC-LOAS é um benefício previdenciário. E de vez em quando vem alguém assim com uma pergunta: Giovanni, eu quero passar, quando eu morrer, o meu BPC-LOAS passa para minha mulher, para minha esposa. Giovanni, eu tenho como converter meu BPC-LOAS em aposentadoria por invalidez? Giovanni, eu recebo 13º? Então esses tipos de perguntas sempre vêm, né? Então acho que a gente vai tentar esgotá-las aqui de uma vez por todas. Beleza? Vamos lá, você tem as leis aí, eu vou colocando aqui para vocês. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui algumas informações. Importante, a gente já está aí na reta final do nosso curso. Eu acho que a gente só tem mais 2 aulas, se eu não me engano. Então, assim, eu gostaria muito do feedback de vocês, do que vocês acharam desse curso. É importante esse feedback de vocês para mim. Eu ficaria muito grato se vocês pudessem me dar esse retorno aí, tá legal? Olha só, fundamentação constitucional do BPC-LOAS, gente. Artigo 203 da Constituição Federal, ele tá lá, ele é categórico, tá bem clarinho lá, falando sobre esse benefício assistencial, papapá. Pode dar uma olhadinha aí na Constituição. Fundamentação legal, gente. Lei 8.742 de 2003. Lei 8742 de 2003. Olha o que diz o artigo 20 dessa lei, tá? Começa, para a gente regulamentar e entender aqui o benefício, o LOAS, a gente tem que começar lá do artigo 20 da 8742, tá legal? Olha só, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, ao idoso com 65 anos ou mais, que provem não possuir meios para prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Ok? Está aí. É um salário mínimo garantida ao idoso e ao deficiente e ao idoso com 65 anos ou mais, que não pode prover seus meios, né, seja provada ali a sua miserabilidade, nem pode ser provida pela sua família. Esse é o conceito legal do artigo 20. Mas eu queria muito que vocês analisassem uma particularidade trazida em 2020. Olha, 7 de abril de 2020 aí, teve essa lei, é a Lei 13.985. 13.985 de 2020. Essa lei institui uma pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus, tá? Essa lei, ela dá direito a um BPC-LOAS para essas crianças também, entendeu? Foi diagnosticada com síndrome congênita do Zika vírus, tem direito, tá lá a lei 13.985 de 2020. Olha aí, legislação. Eu vou mais além, a gente vai falar até de pandemia aqui, tá legal? Então acompanha aí, a gente vai ter muita informação mesmo, tá bom? Vamos continuar. Então já vimos a fundamentação constitucional, artigo 203, já vimos a fundamentação legal, que é a Lei 8742 de 2003, já vimos uma exceção à regra, que é a Lei 13.985 de 2020, de abril de 2020, perfeito? E o regulamento do benefício de prestação continuada, que é o decreto 6.214 de 2007,
Olha, eu estou te dando tudo, eu estou te dando a fundamentação constitucional, a fundamentação legal e a fundamentação regulamentar. Decreto 6.214 de 2007, tá vendo? Ele regulamenta e a gente só vai usar um artigo aqui, você vai ver. Vamos lá, conceito e requisito. Ó, guarda aí. Vamos resumir esse conceito da seguinte maneira, tá? Não é um benefício previdenciário, e sim assistencial, não contributivo, ou seja, não precisa contribuir para ter direito. Pago às pessoas em condições de miserabilidade maiores de 65, para ambos os sexos, deficientes físicos e mentais, crianças com síndrome congênita do Zika vírus, não tem 13º, ou seja, abono anual, é personalíssimo, ou seja, não gera pensão. Então, olha só como ficou nosso conceitozinho aqui de BPC-LOAS. Não é um benefício previdenciário, e sim assistencial, não contributivo. Pago às pessoas em condições de miserabilidade maiores de 65 anos, para ambos os sexos, deficientes físicos e mentais e crianças com síndrome congênita do Zika vírus. Não tem 13º e é personalíssimo, não gerando pensão por morte. Certo? Esse é o nosso conceito aqui, criado aqui pela gente. Vamos lá. Aonde estão essas informações? Eu vou citar, vocês dão uma pausa aí, vão lá, sublinhe, negrita, faz o que você quiser, tá? Idoso de 65, gente, está lá no artigo 20, tá? Da Lei 8742. Também está no artigo 34 do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Se você pegar lá o Estatuto do Idoso, você vai ver que no artigo 1º fala que idoso é pessoa com 60 anos. Não é esse conceito de idoso de 60 anos que tem direito ao BPC-LOAS, porque na própria Lei do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, ela cita no artigo 34 que para fins de benefício para BPC-LOAS são 65 anos de idade. Beleza? Deficiente está no artigo 20. Idoso, 20 caput da Lei 7842, certo? 8742. Deficiente está no artigo 20 da 8742, parágrafo 2º. Também está, a gente já visitamos essa lei, que é a Lei 13.146 de 2020, tá? Que é a lei da pessoa com deficiência, portadores de deficiência, e também essa parte deficiente também incluiria aí a Lei 13.985 de 2020, que fala da criança com síndrome congênita do Zika vírus, certo? Dá uma olhadinha para mim aí na súmula 48, tá? Súmula 48, eu esqueci de botar aqui, ó, da TNU. Dá uma olhadinha aí, olha só. Essa súmula, gente, ela foi atualizada agora. Agora não, né? Já tem um tempinho. Foi em 2019, mas ela tá bem atualizada. Ela é de 25/4, foi atualizada em 25/4 de 2019. Olha o que diz. Para fins de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento a longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua concessão. Beleza? Súmula 48 da TNU aí, conceito e características dada. Beneficiários, gente, quem são os beneficiários do BPC-LOAS? Brasileiros natos e naturalizados, portugueses, tá? E estrangeiros residentes e regulares no Brasil, tá? Ou seja, estrangeiros não residentes e irregulares não têm direito, mas brasileiros natos e naturalizados, portugueses e estrangeiros residentes e regulares no Brasil. Inscrições obrigatórias. Você está lá no artigo 20, parágrafo 12, tá? Vou colocar aqui, ó, artigo 20, parágrafo 12 da Lei 8742. Olha o que diz. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício. As inscrições no CPF e no cadastro para programas sociais do governo federal, CAD único, conforme previsto no regulamento. A gente já viu aqui o regulamento qual é, certo? Vamos lá.
Tentou-se, gente, com a MP 871, que se transformou na mini reforma da Previdência, tentou-se colocar o seguinte, que na hora que o beneficiário vai receber o BPC Loas, abrir mão do seu sigilo bancário. Isso não passou, tá? Não passou mesmo. Vamos lá. Deficiência a longo prazo. A gente já falou dela aqui um pouquinho. Artigo 20, parágrafo 2º, fala o seguinte, ó, para efeitos de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva em sociedade em igualdade de condições com os demais. É o conceito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi replicado aqui, a gente chegou a falar dele já é íntimo nosso, na verdade, a gente já citou esse artigo aí, esse conceito aqui algumas vezes. Beleza? Vamos lá, avaliação médica e social, gente. Artigo 20, parágrafo 6º. Olha o que diz o artigo 20, parágrafo 6º da Lei 8742. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS. Abre aí súmula 80 da TNU. Olha o que diz a súmula 80 da TNU, gente. Nos pedidos de benefício de prestação continuada, LOAS, tendo em vista o advento da Lei 12.470 de 2011, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação das pessoas com deficiência na sociedade, é necessária a avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. Então, por exemplo, o juiz pode mandar um oficial de justiça e avaliar essas condições sociais aí do requerente do BPC Loas. Miserabilidade, gente, olha só, miserabilidade é aquele que não consegue se sustentar e não tem a família para dar esse sustento para ele. Essa família, ele tem um conceito aqui, a gente já vai falar, mas aquele que vive, a família seriam aquelas pessoas que vivem no mesmo teto ali. Mas vamos lá para o conceito de família, no artigo 20, parágrafo 1º da 8742. Olha só, para efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência desses, a madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, os filhos ou enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Menores sob guardas não estão aqui também, não é verdade? Mas vamos lá. Esse é o conceito jurídico legal de família. Conceito legal de miserabilidade, artigo 20, parágrafo 3º. Olha o que diz. Considera-se incapaz de prover, seria miserável, aquele que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. Essa aqui está atualizada agora, ó, até 31 de dezembro de 2020. E aí, olha só o parágrafo 11 do artigo 20 que fala: para a concessão do benefício de que trata o caput, que a gente acabou de ver, 1/4 deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme regulamento. O que está dizendo é o seguinte: 1/4 do salário mínimo não é critério exclusivo e absoluto, ele é relativo. Porque às vezes pode dar mais de 1/4, menos que 1/4 do salário mínimo, pode dar 1/3, e aí não teria direito. Então, na verdade, esse critério é relativo, e esse parágrafo 11, ele é fruto da própria jurisprudência, que diz que esse critério de 1/4 não é absoluto e já estava em vias de inconstitucionalidade. Beleza? Mas vamos lá, artigo súmula 79 da TNU, olha o que diz. Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social
ou auto de constatação lavrado por oficial de justiça, ou sendo inviabilizado os referidos meios por prova testemunhal. Meu amigo, pode usar tudo aqui na justiça. Você pode, se não puder o assistência social, você pode ir lá ter laudo lavrado pelo próprio oficial de justiça. Olha, mora num barraco, num beco, na favela tal, papapá, isso tudo pode colocar. Inclusive provas testemunhais. Você pode juntar testemunhas e provar sua condição de miserabilidade. A intenção aqui é um amparo social, é a proteção social. Perfeito? Agora, mais novidades importantes. Viu? A gente está aí com novidades aí para 31 de dezembro de 2020. Olha essa daqui. Sobre a pandemia Covid-19. Artigo 20A. Em razão do estado de calamidade pública conhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, de março de 2020, e da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, ou critério de aferição de renda familiar mensal per capita, previsto no inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para até metade de um salário mínimo. Então, ele está ampliando. Se ele está ampliando, ele está dizendo o seguinte, que a renda per capita tem que ser metade de um salário mínimo. Se você pegar toda a família, dividir, tem que dar meio salário mínimo para cada um. Então, isso favorece ao atendimento aqui diante dessa situação. Sabe quantos sabem disso? Quase ninguém. Quase ninguém sabe disso. Ou seja, se conceituada a condição de miserabilidade e essa renda per capita aqui de meio salário mínimo, isso aqui é uma realidade para muitas famílias brasileiras. Pode ter direito aí ao BPC LOAS. Tá vendo? O artigo 20A, pandemia, quentíssimo e pouca gente sabe, mas você está aqui, fez um bom investimento e está sabendo disso tudo. Beleza? Vamos lá. Rendas excluídas do cômputo dessa renda mensal, aí, dessa renda per capita familiar. Qual é, gente? Onde a gente vai encontrar isso? Lá na Lei 6.214 de 2007, no artigo 2º. É o regulamento do BPC-LOAS. Leia aí comigo. Parágrafo 2º do artigo 2º. Para fins do disposto no inciso 5º, caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar. Não serão computados benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária, valores oriundos de programas sociais, de transferência de renda, olha aí, auxílio emergencial, Bolsa Família e tudo mais. Bolsa estágio supervisionado, pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, conforme disposto no artigo 5º, renda de natureza eventual ou sazonal a serem regulamentadas em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. A gente está vendo isso daí, que seria perfeitamente o auxílio emergencial. Rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Guarde isso aqui, principalmente esse rendimento decorrente de contrato de aprendizagem, porque a gente vai usar ele lá embaixo, você vai ver como a lei ela é dúbia e dá para você reverter uma situação prejudicial do deficiente na justiça. Atenção! Também são excluídos do cálculo do BPC-LOAS, quem, gente? O valor recebido pelo idoso, tá? Aquele lá do artigo 34. BPC-LOAS lá do artigo 34 da Lei 10.741 de 2003. E aí o STF e o STJ, por equiparação, falou o seguinte, olha, se o valor, isso é para calcular a renda per capita, então vamos supor que tem 5 pessoas na família, uma dessas pessoas é idosa, essa pessoa ela sai do cálculo. Ah, mas ela não recebe um BPC-LOAS? Não, tira o dinheiro dela e tira ela também. Você vai ter que dividir aqui, entendeu? Aí o STF falou, olha, se para o idoso também para o deficiente também. Se tiver alguém na família recebendo BPC-LOAS, ele não vai ser computado para renda familiar per capita e o que ele ganha também não. E ele também não vai ser contado como pessoa da família para a divisão da renda per capita. E o STJ foi lá e falou, olha, então, se para esse benefício assim, quem recebe também um salário mínimo de benefício previdenciário também é excluído. Então, aquela pessoa que recebe aposentadoria por idade de um salário mínimo, vamos lá, vamos pôr uma família com 5 pessoas. O vovô recebe BPC-LOAS. A vovó recebe aposentadoria por idade, tá? A mamãe no trabalho, os 2 filhos também não.
certo? A mamãe não trabalha, os 2 filhos também não, e um dos filhos é deficiente. Como é que vai dividir aqui, gente? Tem um salário, 2, né? A mãe trabalha, 3, e tem um filho deficiente pedindo. A renda per capita tem que dividir, tem que dar menos que 1/4 salário mínimo. Não vai dar. Só que pensa o seguinte, se a vovó recebe BPC, o vovô recebe BPC Loas, ele é excluído, o valor dele também. Se a vovó recebe aposentadoria por idade, ela também é excluída. E aí conta quem só aqui, gente? Só a mãe. Tá vendo? Só a mãe. Se você pegar só a mãe, e aí vai ter os 3 aqui para buscar aí 1/4 do salário mínimo. Certo? Nesse caso aqui, talvez até daria ou não, né? Dependendo da realidade dela aqui, possivelmente ela não conseguiria. E aí, depois o que iria acontecer, gente? Ele também, esse deficiente também não conta. Não conta. E aí está caracterizada a condição de miserabilidade. Entendeu? Uma casa que tem o vovô e a vovó. O vovô recebe um salário mínimo de aposentadoria. Certo? A vovó completou 60 anos. O BPC Loas só vai avaliar ela por conta de ser um benefício personalíssimo. Então ela receberia também. O vovô ficaria com a aposentadoria por idade dele e a vovó receberia o BPC Loas. Beleza? Não cumulatividade, gente. Deixa eu ver aqui. Já falei isso com vocês, agora vamos lá. Não cumulatividade. Artigo 20, parágrafo 4º. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro benefício da Seguridade Social do regime ou de outro regime, salvo os de assistência médica, pensão especial de natureza indenizatória. Aqueles que a gente já conversou aqui e vimos lá no regulamento do BPC Loas. Perfeito? Revisão, gente, desse benefício. Olha só, artigo 21 da 8742. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Agora, se eles te chamaram antes dos 2 anos, não tem óbice nenhuma. Vamos supor que você conseguiu judicialmente esse critério, tá? Judicialmente esse benefício. O critério de condições de miserabilidade pode ser revisto pelo INSS, fazendo laudo, perícia, avaliação, normalmente sem problema nenhum. O mínimo de avaliação desse benefício vai ser a cada 2 em 2 anos, mas nada impede que ele seja revisto antes disso, dependendo das suas condições econômicas e sociais. Cessação do benefício, gente, artigo 21, parágrafo 1º e 2º. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput e no caso de morte do beneficiário. Não passa para ninguém, é intransferível, é personalíssimo. Parágrafo 2º. O benefício será cancelado quando constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. Tá legal? Estamos terminando aqui, gente. 2 pontinhos só. 2 pontinhos só. Cessação do benefício do deficiente. Olha só. Artigo 21, parágrafo 3º. Olha o que diz. Deixa eu colocar aqui. Artigo 21, parágrafo 3º. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo para a suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Certo? A cessação do benefício de prestação continuada concedida à pessoa com deficiência não impede uma nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos. Agora, artigo 21A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Olha só, será suspenso, não cancelado. Atividade remunerada, a gente tem que atentar lá para o regulamento. A gente acabou de ver, eu falei para vocês, lá na lei 6.214 de 2007, no artigo 2º, fala, por exemplo, das rendas de natureza eventual e sazonal, rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem ou bolsas de estágio supervisionado. Vamos lá, um rapazinho com síndrome de Down, eu falei isso aqui, eu acho que na pensão por morte, se não me engano. E aí ele começou um estágio remunerado,
tá? Na verdade, é um trabalho ali mais pedagógico para ele desenvolver as suas habilidades sociais e tudo mais. E aí o INSS vai lá e suspende o BPC Loas dele. Não vai suspender. Por que não vai suspender? Por conta dessa renda não é de atividade remunerada, não é... ele está exercendo atividade remunerada, mas está lá no regulamento que aquela atividade de aprendizagem, de bolsa e tudo mais, não se inclui aqui. E nesse caso aqui seria suspenso, ele seria informado e seria suspenso. E aí você vê que não é assim, que o artigo 21A, no seu parágrafo 2º, coloca o seguinte, ó: a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitada a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração. Não acarreta, mas limita-se em 2 anos, e aí tem todo um ciclo, pode renovar o contrato, e aí seriam outros 2 anos e tudo mais. Mas até esses 2 anos aqui, isso é extremamente questionável judicialmente. Eu comentei essa tese com vocês pelo seguinte: se você limita ele receber o BPC Loas, que é de graça, entre aspas, tá? Mas para ele não tem critério nenhum, ele pode ficar em casa sem fazer nada e receber o BPC Loas, mas ele resolveu buscar uma atividade para criar habilidades sociais e melhorar suas habilidades ali e tal, uma maneira pedagógica e terapêutica dele melhorar ali e diminuir as suas limitações. E a legislação está falando para ele o seguinte: ó, não faz isso não, continua sendo incapaz, deficiente aí, porque se você tentar ser alguém ou procurar ter valor social dentro de uma sociedade, procurar melhorar o seu âmbito social, isso eu vou te tirar o BPC Loas. Então isso é incoerente pela visão da proteção social que o BPC Loas busca. Aí o BPC Loas dá essa tranquilidade dele buscar essa dignidade social dele. Então isso aqui é extremamente questionável, inclusive esse cancelamento após 2 anos de recebimento concomitante. A intenção é que o deficiente continue ele trabalhando, buscando dignidade e tudo mais. Agora, pensa o seguinte, gente, isso aqui é para condição de miserabilidade. A gente não está falando daquele jovem que tem uma família super estruturada, que colocou ele numa fundação para ele criar habilidades sociais. Ele tem condições, a família dele, ele não está caracterizado nas condições de miserabilidade. O problema, gente, assim, deixa eu falar só esse pedaço aqui, eu falo para vocês o que eu queria colocar sobre essa questão de políticas sociais. Se o beneficiário do Loas falecer antes de receber o benefício, o que acontece, gente? Vamos lá. A pessoa entrou com pedido de BPC Loas, tá? E aí tá demorando, e aí ele vem a falecer. E a Justiça, ou o INSS, reconhece que ele teria direito, só que não pagaram e tudo mais, tá? O que acontece, tá? 2 vezes aqui a gente usou o regulamento agora, né? Lei 10.214 de 2007, regulamento do BPC Loas, artigo 23. Olha o que diz esse artigo 23, gente, leia comigo. O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores. Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores na forma da lei civil. Mas pensa o seguinte, gente, pensa comigo, 2 pontos que eu queria colocar. O primeiro é esse: quando o cara ou a pessoa está recebendo BPC Loas, é porque a família não tinha condições. E na maioria das vezes a família até abandona, deixa ele para lá, certo? Muitos vivem em situações de mendicância aí. É uma realidade, infelizmente. Tá? Não estou falando daqueles que têm uma família ali, mas muitos estão aí até na rua, tá? E recebem BPC Loas. É uma realidade. E aí, esse senhor, ou essa senhora, ou esse jovem deficiente vê falecer, aparece herdeiros para receber. Então, para cuidar dele, não tinha herdeiro, né? Não tinha gente para cuidar. Mas agora, para receber, tem para receber. Então, olha o fio da navalha aí, né? Como é difícil atender isso. Mas eu queria falar do seguinte: as políticas públicas. Estamos terminando aqui, gente. 1 minutinho só. Pensa o seguinte: políticas públicas. A gente está vendo aí, né? Estamos vendo aí o auxílio emergencial. Muitas pessoas, né? 600 mil pessoas receberam indevidamente
esse benefício. Mas quantas milhões de pessoas, 42 milhões de pessoas receberam ou seja, 1% foi indevidamente. Vamos colocar assim, tá? Mais ou menos aí 1, 2, 10% receberam indevidamente. Então eu quero colocar o seguinte, quando você faz política pública, você não pode olhar para o marginal, para o mau caráter, para o que quer tirar vantagem. Você tem que olhar para aquelas pessoas que estão em situação grave de vulnerabilidade. Então a gente não pode sair criticando e generalizar, não dá o LOAS, não dá auxílio emergencial, não, porque isso daí é tudo 7.1, eles têm condições. Quem conhece a realidade sabe que não é bem assim. Quem conhece ali os becos da favela sabe que não é assim. Tem muita gente passando dificuldade mesmo. E esse BPC LOAS traz muita dignidade a muitas famílias, sim. Gente, terminamos aqui. BPC LOAS, missão dada, missão cumprida. Falei com vocês. Eu devo falar com vocês ainda sobre prescrição e decadência. Depois eu vou falar uma questão ali de competência ali da Justiça Federal e tal, e a gente vai para as petições, que eu vou deixar aqui um modelo aqui com dezenas de petições, caso vocês achem interessante em utilizarem, principalmente aqueles que vão fazer provas ou aqueles que vão advogar aí na área. Estamos chegando aí, não se esqueça, já pedi a vocês me dar um feedback e também vamos colocar aí os comentários aí, as dúvidas, vamos trocando ideia, transformando esse ambiente aqui no ambiente de busca pelo conhecimento, de conversas e de soluções, tá bom? Um grande abraço e até nossa próxima aula, viu? Tchau!